Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus. Antes de começar a mensagem, eu quero recitar um poema que não é meu. Carlos Drummond de Andrade escreveu no meio do caminho. Diz assim esse poema: no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A pedra tem um estigma negativo, normalmente. Não sabemos o que estava acontecendo na mente de Carlos Drummond de Andrade. Normalmente, pedras geram uma ideia bem negativa, uma ideia de peso, uma ideia de sofrimento, a não ser que se fale de pedras preciosas, que é o sonho de muitas mulheres. E nós vamos ler um texto da Bíblia que fala sobre pedras. E o título da mensagem é Transforme suas pedras. O texto é Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 19. Enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor que lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de seu avô Abraão, o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão numerosos quanto ao pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo que prometi. Então Jacó acordou e disse: certamente, o Senhor está neste lugar e eu não tinha percebido. Contudo, também teve medo e disse: como é temível este lugar, não é outro senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. É um texto muito interessante. É um texto que retrata uma situação vivida por um homem que estava fugindo de seu irmão. Havia uma briga seríssima. Jacó, o nome Jacó significa enganador ou usurpador. E antes desse encontro com Deus, ele era um homem sem palavra, um homem que desejava o mal às pessoas, um homem que enganava. E ele enganou Esaú. E eu creio que a maioria das pessoas conhece o engano. Ele trocou um prato de lentilha pela primogenitura, que era por lei de Esaú, e ele enganou seu pai Isaque. E Esaú, depois disso, ficou com profundo ódio mortal de Jacó, e queria matá-lo. A sua mãe resolve então mandá-lo para a terra do irmão Labão, que se tornou sogro de Jacó. E lá ele ficou um tempo, e na caminhada, na ida para Harã, onde Labão morava, ele estava cansado, ele estava deprimido, ele estava confuso, ele estava mal. E ele encontra uma pedra. E essa pedra encontrou na vida de Jacó 3 simbolismos tremendamente poderosos. E nós precisamos entender que isso deve acontecer também em nossas vidas. Mudarmos o estigma. Nem tudo que parece negativo tem que ficar nessa forma, dessa forma. Nós precisamos transformar pedras em bênçãos. O texto vai nos ensinar muito. Em muitas situações nós tentamos consertar,
remendar algumas coisas, e na verdade não há muito que remendar. Às vezes é preciso que haja um recomeço, é preciso pararmos, repensarmos. Muitas pessoas cometem um ledo engano, querem mudar de profissão, mudar de cidade, mudar de médico, mudar de relacionamento, e tudo por não entenderem que é preciso haver uma mudança interior. Jacó estava vivendo um momento muito difícil, um momento de fuga, um momento em que ele estava tentando acertar as coisas, uma nova vida, estava tentando conseguir uma nova família. Jacó estava cansado, estava desanimado, estava preocupado. Jacó não tinha sequer onde dormir, e ele encontra o que no caminho? Uma pedra no meio do caminho. O versículo 11 vai dizer isso. O texto de Gênesis 28, versos 3 e 4, deixam de uma forma clara que Jacó havia recebido já a bênção do pai, embora tendo enganado seu pai, mas agora ele vai receber a bênção de Deus, e Deus promete a terra, e vai haver um restauro na vida desse homem. Mas o interessante é o que aconteceu na primeira transformação de pedra na vida de Jacó. No versículo 11 diz assim: tomou uma pedra do lugar e fez dela um travesseiro. Ah, queridos, eu creio que nós precisamos aprender muito com Jacó nesse sentido. O fazer da pedra um travesseiro significa que mesmo em meio à tribulação ele estava descansando. É bem verdade que o Senhor Jesus nos garante justamente isso. Em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisamos descansar em Deus mesmo em meio à caminhada, quando tudo parece perdido, quando tudo parece difícil. Precisamos fazer com que as pedras se transformem em travesseiro. Precisamos descansar em Deus. São tantas as situações que nos oprimem no dia a dia, tantas preocupações financeiras, preocupações com relacionamentos, tanta pressão externa, tanta pressão do próprio psique. As pressões internas às vezes nos massacram e nós não sabemos o que fazer. O Senhor Jesus falou que nós precisaríamos ter um cuidado muito maior com as coisas espirituais e não com as coisas materiais. Ele estava prevendo, ele estava antevendo que um dos grandes problemas que nós vivemos é a depressão. Quando observamos lá em Mateus 6, 25, é justamente isso que nos diz o texto. Por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fazem roupas. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo mais que roupa. Às vezes nós temos um foco errado, olhamos as pedras e vemos nelas apenas problemas, mas as pedras podem se transformar em travesseiros. Descanse no Senhor, Ele vai mostrar o restauro em sua vida. Em segundo lugar, Jacó transformou a pedra não mais em travesseiro, mas agora em sonho. Versículo 12, sonhou. É interessante que o texto de Gênesis 28 já começa falando sobre isso, sobre o sonho. Enquanto dormia, sonhou. E esse sonho é interessante, porque mostra uma escada em que anjos do Senhor subiam e desciam, e é um simbolismo muito interessante, é uma explicação bem interessante. Quando nós estamos cansados, sobrecarregados, desgastados, o Senhor continua trabalhando. É isso que significa os anjos subindo e descendo as escadas. Deus continua trabalhando em prol de nossas vidas. Até aquele momento, Jacó estava vivendo um pesadelo, mas agora ele passa a sonhar, ele passa a ter um sonho. Tem um pensamento de Gabriel Queiroz Ribeiro, que diz assim: um homem sem sonho é um homem sem vida. Shakespeare falou assim: um homem que não se alimenta dos seus sonhos envelhece rápido, envelhece cedo. E nós precisamos então entender o que estava acontecendo na vida daquele homem. Um homem cansado, um homem desiludido com a vida, um homem sem perspectiva, mas que encontra razão de pensar numa nova realidade quando sonha. Deus quer que nós tenhamos sonhos restaurados em nossas vidas.
O versículo 12 fala que os anjos subiam e desciam, mostrando que Deus continua trabalhando por cada um de nós. Alguns não acreditam na função dos anjos, mas em Hebreus 1:14, a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aconteceu justamente isso, aquele sonho que veio da parte de Deus para trazer uma nova existência a partir daquele momento. Deus quer trabalhar em sua vida. Deus quer realizar seus sonhos. Eu não sei se você que assiste esse vídeo nesse momento deixou de sonhar. Talvez você esteja frustrado. Alguns sonhos ficaram para trás. Talvez você não consiga mais recuperar esses sonhos, mas você terá em Deus outros sonhos. Falo da minha própria vida. Quantos sonhos desfeitos, quantas desistências de realização de alguns sonhos. E Deus foi completando a minha vida, trazendo sonhos sobre sonhos, realidade em cima de realidade, frutos de sonhos na presença de Deus. E eu creio que isso pode acontecer com todo aquele que se coloca sonhando com uma vida melhor na presença de Deus. Desde que Deus restaure os seus sonhos. Em terceiro lugar, a grande transformação que aconteceu na vida de Jacó é que ele transformou a pedra que havia sido um travesseiro, a pedra que foi usada para ele sonhar. Agora essa pedra é transformada em um altar. Versos 18 e 19. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. O significado de Betel é casa de Deus. Aquela mesma pedra poderia ser vista como um problema. Foi transformada em travesseiro. Esse travesseiro foi usado por Deus para trazer sonhos. O sonho foi transformado em um altar. E é importante demais. Entendemos que a nossa vida só frutifica. Os sonhos se tornam realidades quando a nossa própria vida deixa de ser uma pedra e se transforma num altar. É interessante que o texto diz que Jacó ungiu sobre o altar o azeite. E Deus quer ungir a nossa vida com a sua presença. Nem sempre estamos atentos à poderosa mão de Deus tentando restaurar a nossa vida, porque não colocamos a nossa vida no altar e não transformamos a nossa própria vida num altar para glorificar, para adorar, para bendizer o nome de Deus. Concluindo, o versículo 16 diz assim: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. São tantos os problemas, são tantas as dores, todas as tribulações que vão nos assolando, que vão tirando de nós a certeza do cuidado, da presença e do restauro de Deus em nossas vidas. Nós precisamos aprender com Jacó. Deus está aqui. E ele, a partir daquele momento, sabia. Mas ele declara: estava aqui e eu não sabia. Será que você sabe que Deus está presente em sua vida? A despeito do que você esteja vivendo? Não sei se sonhos desfeitos ou não. Não sei se você está cansado demais ou não. Mas uma coisa eu sei: ainda que você esteja cansado, transforme pedra em travesseiro. Transforme pedra em sonho. Transforme pedra em altar. Coloque a sua vida no altar. E seja um altar. Porque é isso que agrada a Deus. E é isso que vai te fazer feliz. Aprenda com Jacó. Deus está aqui.